Sejam bem-vindos ao Philcast, seu podcast capilar. Por aqui você encontra tudo sobre a saúde e o bem-estar dos seus cabelos, além dos mais de 1.500 resultados de transplante capilar realizados pela Clínica Sanabria. Eu sou Elias Uchoa e o tema aqui hoje é transplante capilar versus tratamento clínico. Especialista em tricologia, ela é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e possui fellow em tricologia, além de médica e pesquisadora pelo Grupo Sanabria, doutora Jaqueline Ismijewski. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Comigo também, Dr. Baltazar Sanabria, médico, pesquisador, diretor técnico do Grupo Sanabria e já uma cadeira marcada por aqui, como vocês já conhecem em outros episódios, e vem se dedicando há mais de 8 anos aí pelo transplante capilar. Seja bem-vindo, doutor. Valeu, Elias. Satisfação estar aqui hoje com a doutora Jaque. Vai ser um papo muito bacana. Para já começarmos literalmente do começo, Dr. Baltazar, eu queria entender um pouco mais e que o senhor explicasse também como é que acontece essa queda capilar, como é que os cabelos se soltam. Bom, o cabelo, ele passa por um ciclo, né? Então ele tem uma vida, né? Existe a fase que o cabelo vai nascer, tem a fase que o cabelo ele vai crescer e depois tem a fase do desprendimento, que é a queda, né? E cada fase ela tem um determinado período, né? Então, o crescimento aí pode durar até 6 anos, a fase de queda pode durar aí até 14 dias. É tudo muito variável, mas a gente tem uns padrões que acontecem aí dentro do ciclo capilar. Quando o nosso organismo, né, sofre algum tipo de agressão, né? E quando eu falo agressão, eu falo de algum tipo de cirurgia, algum tipo de nova medicação, isso pode desregular, né? Existem outras condições também, condições genéticas, doenças que acometem o couro cabeludo, que pode também gerar uma inflamação local, também pode induzir uma queda. Então, qualquer desbalanço dentro do organismo ou alguma doença localmente do couro cabeludo pode levar a um desbalanço desse ciclo, levando aí uma queda mais intensa em determinado momento. Doutora, na maioria das vezes a gente acaba ouvindo falando a calvície vai atingir só homens, mas a calvície acaba atingindo também mulheres. Sim, a calvície ela tem uma predileção pelos pacientes, né, do sexo masculino, mas ela também acomete as mulheres e a gente tem visto cada vez mais pacientes mulheres com diagnóstico de calvície e até de uma forma alarmante pacientes com calvície cada vez mais jovens. Então, apesar da predileção pelo sexo masculino, a gente também tem sim pacientes mulheres calvas. E aí a gente teve recentemente, né, muito recentemente, a própria Covid que veio e deixou esse efeito. O quanto isso tem ainda impactado nas mulheres? Quando se trata dessa sequela, entre aspas, aí do Covid, a gente não está falando de calvície, a gente está falando de uma outra patologia que afeta o couro cabeludo, nessa questão do desbalanço do ciclo, como o Baltazar falou, que a gente chama isso de eflúvio telógeno. Então, todas as vezes que acontece alguma agressão para o corpo ou ali no couro cabeludo, esse cabelo que deveria estar passando pela fase de crescimento, ele entra precocemente na fase de queda, que nesse caso a gente chama então de eflúvio telógeno. Hoje, depois das vacinas e depois a gente já não vê mais casos graves de Covid, então esses pacientes especificamente pós-Covid, já diminuíram bastante do consultório, mas antes da era Covid, a queixa capilar ela estava entre as 10 principais queixas do consultório dermatológico. Depois da era do Covid, a queixa capilar ela se tornou entre as 3 principais queixas. Então, essa busca por consulta, por atendimento, por orientação relacionada à queda de cabelo, teve essa virada de chave por conta do Covid, mas não necessariamente se trata de calvície. O que pode acontecer é que esses pacientes nos procuram devido à queda de cabelo e isso é uma oportunidade para a gente fazer outros diagnósticos, né? Que o paciente muitas vezes ainda não sabia que tinha um quadro de calvície, seja homem ou mulher. Mas quando se trata dessa queda do tipo eflúvio telógeno, ela comete mais as mulheres que têm mais essa percepção, né? É o nosso público principal dos quadros de eflúvio, independente de ser decorrente do Covid ou não. Calvície, doutor, tem cura?
Não tem cura. A calvície ela é uma condição genética que acomete o couro cabeludo, né? Existe aí uma herança multigênica que vem tanto do pai quanto da mãe, então a gente aí já derruba aquele mito de que a calvície vem da mãe, né? Então é uma condição genética e como condição genética a gente pode afirmar que não tem cura, mas através de tratamentos a gente consegue ter um controle, né? De forma que a gente consiga estabilizar ou retardar a progressão. A gente consegue colocar dentro de um ringue transplante capilar versus tratamento clínico? É possível ou eles vão se completar no meio do caminho? Como que funciona isso, doutor? De forma alguma como adversários. O transplante e o tratamento clínico, eles são melhores amigos, eles andam sempre juntos e eles se complementam. Então, não existe tratamento de calvície somente com cirurgia e muitas vezes a gente não consegue um tratamento de calvície só com o tratamento clínico. O paciente, principalmente quando demora a nos procurar, quando já é um quadro mais avançado, ele vai necessariamente passar pelo transplante. Então, são tratamentos, são abordagens complementares. Doutor, e quando a gente vai falar desse tratamento clínico, o quanto ele está aliado nesse processo para o transplante capilar? Bom, a gente precisa avaliar o paciente sempre de maneira individual, né? A gente precisa considerar a idade que esse paciente tem, a gente tem que avaliar o grau de calvície que ele tem, as condições patológicas, as doenças que esse paciente tem, né? A história de câncer na família, ter ou não ter um quadro psiquiátrico. Então, você avaliando o paciente de maneira individual, você vai definir a melhor estratégia de tratamento clínico para esse paciente e o tratamento clínico ele vem como um complemento, como a Jaque falou, ao transplante capilar. Então, eles são amigos, né? Como bem a Jaque colocou. E existem algumas situações que necessariamente a gente precisa fazer um tratamento clínico antes da cirurgia e existem algumas situações em que não é necessário, né? Então, a melhor estratégia ela é definida de maneira individual e personalizada, né? A gente não tem uma receita de bolo para falar, não, sempre vai tratar antes do transplante ou não, nunca vai tratar. Existem pacientes, algumas vezes até que faz o transplante, ele não tem condição clínica de realizar um tratamento. Então, né, existe um leque aí de opções e a melhor estratégia ela vai ser definida, né, com cada paciente. Já são mais de 8 anos se dedicando ao transplante e aí, ainda falando sobre a parte clínica, o senhor já teve algum caso de sucesso que estava predestinado, digamos assim, para a cirurgia, mas o tratamento clínico conseguiu resolver? Existem sim algumas situações em que a resposta do paciente ela é fora do padrão, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Então tem pacientes que têm uma resposta excepcional e em algumas situações a gente inclusive cancela o transplante pela resposta maravilhosa. E também tem alguns pacientes que às vezes não respondem nada ao tratamento e isso acaba sendo um desafio para a gente na nossa rotina, tá? Então, mas sim é possível, né? Não é a regra é a gente ter uma resposta interessante na grande maioria dos pacientes, né? E quase sempre aquele paciente que a gente define que vai ter uma indicação de transplante, a gente geralmente acaba complementando de fato com a cirurgia, mas eventualmente acontece alguns casos aí que o tratamento clínico superou todas as expectativas e o transplante capilar deixou de ser necessário. Doutora, quando a gente vai falar dessa amizade, ela vem antes do transplante, mas ela continua também depois do transplante, correto? Sim. Esses fios transplantados, né, a gente sempre costuma explicar, orientar para o paciente que da forma que eles foram colocados ali na região receptora, eles vão continuar sempre ali, porque são fios que não sofrem com o processo da calvície, então são fios que vão seguir sempre saudáveis. A nossa preocupação depois do transplante é a manutenção da saúde dos fios que já existiam naquela região antes do transplante, que eu costumo falar que são os fios nativos ali da região. Então esses fios, eles vão continuar evoluindo, eles vão continuar diminuindo de espessura, de quantidade, de tamanho e até mesmo para que o paciente tenha um resultado estético a longo prazo mais satisfatório do transplante, é importante que esses fios continuem ali, eles dão um acabamento
né? Então, eu falo que é como se fosse uma graminha que fica ali, até disfarçando mais o couro cabeludo, deixando um aspecto mais natural. Então, quando a gente dá continuidade para o tratamento clínico pós-transplante, a gente oferece para esse paciente um resultado a longo prazo mais satisfatório. Muitas vezes a gente evita desse paciente passar por uma segunda cirurgia não tão antes do previsto ou até mesmo evitando um segundo processo cirúrgico. Então, é fundamental que esses pacientes transplantados façam esse acompanhamento clínico visando, então, a manutenção dos fios que ele já tinha antes ali na região. Com certeza. Eu até abordo meus pacientes no consultório que, assim, a grande maioria dos pacientes, eles acham que eles vão fazer o transplante e está curado da calvície, né? E a gente tem que desmistificar isso dentro do consultório. E eu sou um adepto daquela ideia de que se não for tratar a calvície, eu não acho que vale a pena fazer o transplante. Porque é um resultado que, dependendo do que acontecer com esse paciente ali num curto espaço de tempo, pode durar pouco tempo, aí 2, 3 anos, e o paciente já tem uma falha, já tem uma rarefação, e aí o investimento que ele é considerável financeiramente, depois de 3 anos se perdeu, e aí vem a frustração, né? O paciente investiu uma grana, teve um resultado, em 3 anos perdeu o resultado. Aqueles pacientes que não estão dispostos a tratar, a acompanhar, a fazer uma manutenção pós-transplante, eu fico na dúvida se de fato vale a pena o paciente passar pelo processo. Porque as chances desse paciente se frustrar em poucos anos é grande. Pegando esse gancho que a senhora acabou de colocar em relação a que o processo pode ser interrompido, digamos assim, a calvície, quando nós colocamos em relação ao transplante capilar, o que eu transplantei, ele permanece, essa calvície continua e se expande para outro lugar? Como que funciona? Bom, na cirurgia de transplante, o que acontece? Diferente de uma cirurgia de transplante renal, que você pega o rim de uma pessoa e coloca em outra, você pega o cabelo do próprio paciente. Então, o paciente geralmente tem uma área com alta densidade capilar, que é a região lateral e posterior. Em teoria, esses cabelos eles são mais resistentes ao processo de afinamento e queda da calvície. Então, quando a gente utiliza esses cabelos no transplante capilar, a gente tem aí a segurança, a percepção, a esperança mesmo de que esses cabelos implantados, eles vão permanecer ao longo da vida, tá? Então, a nossa preocupação não está relacionada aos transplantados, mas está relacionada aos nativos, que a Jaqueline falou. Então, aí entra a importância do tratamento clínico para a gente impedir aqueles fios não transplantados de evoluírem com afinamento, com queda, e que, né, se a gente não interromper, pode evoluir com uma nova falha, com uma nova rarefação. Doutora, e existem sinais que eu posso identificar antes mesmo de vir para uma consulta, que eu estou tendo uma queda fora do comum? Existe um limite para que isso aconteça? Como que funciona essa identificação ou essa autoidentificação? A maior percepção que o paciente vai ter quando se trata de calvície, né, identificar precocemente a calvície, seria um afinamento do cabelo. Então, é uma modificação da textura dos fios. Quando se trata de mulher, quando vai prender o cabelo, o rabo de cavalo já está mais fino. É um cabelo que já não cresce mais em termos de comprimento tanto quanto crescia antes. E, além disso, alguns sinais já de rarefação, assim, de diminuição da quantidade de fios. Então, diante do espelho, essa paciente já começa a ver mais o couro cabeludo, já, principalmente com o cabelo molhado, já começa a perceber essas falhas, né, essa falta de cabelo ali para fazer a cobertura. Então, são os primeiros sinais de que tem alguma coisa acontecendo, muito provavelmente os primeiros sinais da calvície. Quando a gente fala de queda de cabelo propriamente dita, como eu falei ali anteriormente, né, nos casos de eflúvio telógeno, então a gente tem um padrão de queda. Falando lá do ciclo capilar que o Baltazar falou lá no início, os nossos fios de cabelo, os nossos folículos, eles estão divididos no nosso couro cabeludo em forma de mosaico. Então, mais ou menos 85% dos nossos folículos estão em fase de crescimento e os outros 10, 15% transitando nesse descanso, nessa transição entre queda e descanso. Então, é por isso que é normal a gente perceber um pouquinho de queda todos os dias, que são esses fios que estão sendo trocados ali nesse ciclo, né, que vai acontecendo de crescer e cair e tudo mais. Então, um pouquinho de queda é normal, mas quando essa queda foge do seu normal, já é um sinal de alerta. Então, existem tabelas, existem classificações que falam, de 50 a 80 fios é normal, de 50 a 150 fios é normal, mas isso
varia muito. Uma pessoa, por exemplo, que não tinha nada de queda, de repente ter 50, já foge do normal dela. Uma pessoa que caíam 100 fios e passa a cair 150, já foge do normal dela, mesmo que esteja dentro desses números considerados normais. Então, é importante você conhecer qual é a sua queda normal. Percebeu que está caindo mais do que normal? Fotografar o bolinho que faz ali na hora que você penteia, na hora que você lava, juntar os cabelos, né, que se desprendem ali nesses momentos em que você manipula o couro cabeludo, o cabelo, e aí você consegue avaliar mais. Se você, o piso da minha casa é escuro, meu cabelo é escuro, eu não vou conseguir perceber se esse fio está caindo ou não. Eu lavo meu cabelo no salão, então não sei se está caindo além do normal. Você vai começar a perceber uma rarefação, um couro cabeludo mais aparente, principalmente nessa região aqui da lateral. Então, são as pacientes que vêm dizendo no consultório: eu vou ficar careca, meu cabelo está diminuindo, eu tenho calvície porque eu estou ficando com entrada, mas na verdade... Normalmente, na esmagadora maioria dos casos, não se trata de calvície, sim, dessa queda que a gente chama de eflúvio telógeno. Então, ela se manifesta mais aqui nessa entradinha do que a calvície, que normalmente a rarefação é mais central aqui, nessa risca onde a paciente divide o cabelo ao meio. Doutor, existe um grau de calvície? Como é que é classificado? Bom, a gente tem aí diferença de apresentação clínica entre homens e mulheres, né? Como a Jaque falou, nas mulheres a calvície ela tem uma tendência de se apresentar como uma rarefação nessa região do topo da cabeça. E dentro da classificação feminina, a gente tem aí algumas classificações. A mais utilizada ela é chamada de Ludwig, que vai grau 1, 2 e 3. E nos homens, a apresentação clínica ela está relacionada mais com queda de cabelo. E o homem ele tem uma tendência, e é possível esse paciente evoluir com uma área totalmente calva, sem cabelo. Isso é muito raro acontecer nas mulheres. E aí, como existem diferentes tipos de apresentação de calvície em homens, existe uma classificação chamada Norwood-Hamilton, que classifica o paciente de um grau 1, podendo chegar até o grau número 7, que seria aí a calvície grau máximo, em que o paciente só mantém uma lateral. Tá? Então, como o homem ele tem uma gama maior um espectro maior de apresentação clínica, a gente tem uma classificação diferente do padrão feminino. Existe alguma coisa, doutora, que, por exemplo, eu faço isso e isso vai me levar a ter queda capilar, seja com alimentação, seja, enfim, existe algo que eu posso fazer para que isso me leve a ter essa queda ou não, ela é genética, ela vai acontecer progressiva? Como que funciona? Então, a queda de cabelo do tipo eflúvio telógeno, ela acontece por inúmeros gatilhos, né? Então, que vão desde cirurgias, doenças febris como dengue, covid, que a gente falou anteriormente, má alimentação, dietas muito restritivas, perda de peso muito rápidos, muitas vezes sem acompanhamento de um nutricionista para fazer essa complementação de micronutrientes, pacientes, por exemplo, que mudam de uma dieta tradicional para uma dieta vegana, que já tem um consumo menor de proteínas, já que as proteínas são muito importantes para a formação do cabelo. A gente também tem alterações como estresse, que podem levar à queda de cabelo, luto. Os gatilhos são infinitos. No caso das mulheres, quando aumenta o fluxo menstrual, troca de método contraceptivo também pode desencadear queda. O uso de novos medicamentos, principalmente medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos psicotrópicos de forma geral, que os pacientes cada vez têm usado mais, também podem ser gatilhos para essa queda. Então, os gatilhos são infinitos, né? A gente sempre tem que investigar, por isso que a consulta médica é fundamental, a gente conversar com o paciente, entender o que está acontecendo, qual que é o momento de vida dele e tentar recordar esses possíveis gatilhos, porque a gente só vai conseguir estabilizar a queda muitas vezes tirando esse gatilho, né? Então, é importante identificar, mas eles são infinitos. Esse momento de tirar essas informações, doutor, como é que funciona esse planejamento para quem chega aqui no consultório? Bom, geralmente o paciente que tem a queixa de queda capilar, ele vai procurar a nossa clínica, a partir daí vai ser encaminhado para o médico apropriado, né? E dentro da consulta é feito um interrogatório imenso, né? Então, por isso que comumente uma consulta aí de queda de cabelo vai durar de 40 a 60 minutos.
né? Então, durante a consulta, a gente vai interrogar as diversas possíveis causas, né, do desencadeamento aí de uma queda acima do normal. E aí, já trazendo também para o público feminino, doutora, em relação à menopausa, o quanto isso interfere ou está ligado para essa queda capilar? Queda de cabelo propriamente dita não é um sintoma da menopausa, mas é claro que a menopausa interfere muito na questão dos cabelos. Primeiro de tudo, pelas alterações hormonais que são decorrentes, né, dessa fase aí da vida da mulher. Então, isso tem um reflexo no crescimento dos cabelos, na espessura, na textura dos fios. E também, quando a mulher entra na menopausa, a absorção proteica diminui drasticamente. E é por isso que a gente também vê outras queixas, como, por exemplo, uma pele mais flácida, perda de massa muscular. E como o cabelo também é feito de proteína, assim como o colágeno, os músculos, o cabelo acaba ficando prejudicado. Então, a gente tem uma redução da espessura dos fios, a gente tem um fio, muitas vezes, que cresce mais lentamente e uma diminuição também da quantidade de fios de forma global. A gente consegue avaliar isso através da tricoscopia e diferenciar essa redução tanto de quantidade de cabelo quanto de espessura. Por exemplo, num caso de calvície, que também vai ter redução de espessura e de densidade, mas a apresentação é totalmente diferente. Então, não é porque a mulher está na menopausa que ela necessariamente vai estar com calvície. Isso é uma dúvida muito grande das mulheres de meia idade, né? Eu entrei na menopausa, então agora eu vou ter calvície. Não, são situações totalmente diferentes e que a gente consegue fazer essa diferenciação, esse diagnóstico diferencial, no caso, usando a tricoscopia, que é essa ferramenta que a gente tem indispensável para os diagnósticos capilares. E para essas que realmente terão e estarão ligadas realmente à menopausa, existe um tratamento hoje já? Existe algum procedimento que a senhora aplica para poder suprir essa necessidade? Não existe um tratamento específico, né, para alterações voltadas decorrentes da menopausa, mas a gente pode usar várias estratégias para melhorar a qualidade desses fios, a produção desses fios. Então, a gente avalia como que é a dieta dessa paciente, se ela está fazendo reposição hormonal, que é uma coisa que também pode interferir positivamente ou negativamente nos cabelos, orientação em relação aos cuidados estéticos com o fio, que é uma queixa também muito frequente, né, pelos fios ficarem mais ressecados. E a gente consegue fazer muitas vezes estímulos para melhorar, otimizar a produção desses fios. Quando necessário, em alguns casos, a gente entra até com medicamentos, né, para ter um resultado melhor, mas isso é avaliado caso a caso, individualmente, e a gente monta uma estratégia específica para cada paciente dentro da sua realidade. Para os homens, doutor, existe algum momento na fase da vida que vai acontecer essa queda? Não, a gente não tem um padrão aí de queda em decorrência do envelhecimento, né, específica de homem, né? A gente pode acontecer, né, desse paciente desenvolver ao longo da vida aí um quadro de calvície, e tem aqueles homens que não têm calvície, mas aí após os 60, 65 anos, ele vai desenvolver um quadro de alopécia senil, que seria um afinamento dos fios, um branqueamento dos fios em decorrência do envelhecimento, né? Então, isso não está relacionado diretamente ao público masculino, porque a alopecia senil também pode acontecer nas mulheres. E aí, já pegando um gancho, porque é uma dúvida que eu já ouvi, inclusive, em relação ao transplante capilar, por exemplo, o senhor disse em relação aos cabelos ficarem brancos. O quanto isso vai influenciar no processo do transplante? Esse cabelo implantado, ele vai nascer branco? Como é que funciona esse ciclo depois dele implantado? Bom, o tipo de cabelo, ele vai nascer de acordo com o cabelo, né, da área onde foi extraído, retirado. Se é um cabelo branco, né, sem pigmento, sem melanina, ele vai ser implantado e ele vai nascer posteriormente um cabelo branco. E o fato de ser branco, de não ter melanina, não vai impactar na qualidade e no sucesso do resultado da cirurgia. O que esse paciente provavelmente vai ter que fazer se estiver incomodado com os fios brancos, é utilizar algum tipo de maquiagem, né? As tinturas são as mais frequentemente utilizadas para disfarçar esse branqueamento. Mas, assim, não existe uma relação de um insucesso de um transplante capilar porque o fio transplantado era branco. Então, a idade não seria um impedimento para o processo do transplante capilar? De forma alguma, né? A gente tem relato de paciente aí que fez cirurgia com a gente com 83 anos
e com resultado sensacional. Seguindo esse mesmo pensamento, doutora, quando a gente vai falar de tratamento clínico, existe um limitador, a idade é um limitador para realmente obter sucesso? Não. A idade não é diretamente proporcional ao grau de calvície. Isso nas mulheres, né? E nos homens também. Sim. A gente vê pacientes super jovens, já com grau mais avançado, assim como a gente vê pacientes de mais idade, ainda com grau mais inicial, mais leve. No caso das mulheres, o que a gente vai, às vezes, ter predileção por um tratamento ou por outro, depende se essa mulher já tem uma prole constituída ou não. Então, a escolha dos medicamentos pode interferir, por exemplo, numa programação de uma possível gestação. Então, a gente tem que sempre saber qual que é a programação de vida dessa paciente para escolher o melhor tratamento de forma segura, mas isso não tem relação com a idade, sim com o projeto de vida mesmo da paciente. A gente precisa pensar também que quanto mais cedo essa paciente fizer o diagnóstico, a gente vai conseguir interromper e estabilizar mais cedo e essa paciente ela vai evoluir menos, né? De fato, a idade não tem relação com o grau de calvície, mas quanto mais eu demorar para iniciar o tratamento, maior a perda que essa paciente vai ter e menos resposta ela vai ter também. Pensando na amamentação, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse como funciona esse processo capilar versus amamentação ou gestação. A gente já começa a escolher os medicamentos, excluir algumas opções de tratamento desde do momento que essa paciente deseja iniciar esse processo de preparação para uma gravidez. Então, a gente precisa já tirar alguns medicamentos 6 meses antes de uma possível gravidez. Se essa paciente não pretende engravidar, a gente precisa associar um método contraceptivo. E durante a gravidez a gente não vai fazer nenhum tipo de intervenção medicamentosa, porque nesse momento o objetivo principal é a saúde do bebê. Assim que o bebê nasce, a gente pode retomar alguns medicamentos, principalmente de uso tópico, né? Porque aí se essa paciente estiver amamentando, a gente não vai usar nenhum medicamento que possa ter interferência ali na amamentação. A partir do momento que tem o desmame, aí a gente pode voltar com todo o tratamento, desde que ela não pense em ter um filho logo em seguida do outro. Então, por isso que é muito individualizado, né? Cada paciente vai ter um tratamento diferente. Quando a mulher ela deseja engravidar, é fundamental um planejamento junto com o médico ou tricologista, porque na preparação dessa gestação tem um tratamento, na gestação tem outro tratamento, e no pós-imediato tem outro tratamento e um pós depois de 6 meses tem outro tratamento. Então, a mulher que tem calvície, né, e ela faz tratamento, ela precisa estar sempre junto aí do médico que faz o tratamento capilar para que ela não perca aí, né, de maneira desnecessária cabelo dentro dessas fases. Em relação ao tratamento clínico, até onde ele é suficiente e ele necessita passar por um transplante capilar? Até onde ele consegue realmente levar e é eficaz? Então, vamos falar mais uma vez que a gente nunca vai colocar um versus o outro. Eles nunca vão ser excludentes, eles sempre vão ser complementares. Então, o tratamento clínico vai seguir sempre com esse paciente, mas tem algum momento que o transplante... Às vezes, até no início do tratamento, a gente vê um paciente que já nos procura com uma cobertura capilar muito prejudicada, a gente vai iniciar o tratamento clínico e esse paciente já vai de imediato para o transplante. Tem paciente que fala, eu quero tentar fazer um tratamento clínico por 3, 6 meses. Então, como o Baltazar falou, é muito individual e isso depende muito também de qual que é a expectativa do paciente em relação a esse tratamento. Muitas vezes o tratamento clínico é indicado, mas ele não vai suprir essa expectativa do paciente. Então, a gente já associa de cara o transplante. Então, não existe assim, eu vou tratar 6 meses e daí vai para o transplante. Eu vou tratar 1 ano e daí vai para o transplante. Vai depender muito da expectativa, da cobertura capilar. E eles nunca vão ser versus, eles sempre vão ser complementares. Então, o tratamento clínico segue sempre. E em algum momento disso, o paciente vai ter esse desejo ou essa necessidade de já partir para o transplante, seja no início, no meio ou no fim desse... Fim não, porque o tratamento clínico não tem fim. Assim, tudo no final vai depender da quantidade de cabelo fino que esse paciente tem. Porque o tratamento clínico, ele tem a capacidade, né, e a função de engrossar um fio fino. É isso que ele faz. Ele não faz nascer um fio que já atrofiou, que já morreu.
Então, se esse paciente ele tem um índice muito grande de fios finos, tem uma grande quantidade de fio fino, esse paciente possivelmente ele consegue reverter uma boa parte da perda dele só com tratamento clínico. Mas se tem uma pequena área que seja de 3, 4 centímetros quadrados na entrada que não tem fio, esse é um paciente que já vai para transplante. Tá? Então vai depender muito da quantidade de fio que esse paciente tem, fio fino. Se ele tem muito fio fino, tem chances de restaurar, de recuperar sem cirurgia. Se ele tem uma área que seja pequena, sem nada de fio, é um paciente que já vai direto para transplante. Então, quando a gente vai falar sobre esse alinhamento entre os dois processos, a gente pode entender que ele está preparando essa área para realmente haver a cirurgia. Então, eu melhoro essa área para que ela aconteça e tenha resultados melhores na cirurgia. Geralmente, sempre se o paciente tem fio fino e é necessário um transplante, o tratamento clínico vai te entregar um resultado melhor, porque você engrossou os fios finos que estavam na cabeça, mais os cabelos transplantados. Isso. Doutora, e existe uma diferença dos fios versus o tratamento que vai ser utilizado? Ou, entendendo que cada processo e cada pessoa é uma pessoa individual, o tratamento será individual, mas os cabelos vão influenciar na hora de escolher o melhor tratamento? O tipo do cabelo? Você diz cabelo liso, cabelo crespo? Não, isso não, a gente não leva em consideração na hora da escolha do medicamento, que a gente leva na hora de escolher o tratamento, seja ele clínico ou seja ele, né, se vai partir já para um transplante, a quantidade de fio, a qualidade desse fio, mas não necessariamente as características, se crespo, liso, ondulado, branco, pigmentado, isso a gente não leva em consideração na hora da escolha do tratamento. Aí a gente pode fazer orientação em relação aos cuidados desse fio, com produtos, orientação em relação ao que esse paciente é mais aconselhado fazer, por exemplo, num salão, em termos de alisamentos, químicas, mas isso não interfere na escolha do tratamento. O sexo, ele acaba... Né, o gênero do paciente, ele interfere na escolha do tratamento, né? Ah, sim. Se é homem ou mulher, né? Existem tratamentos para calvície que não valem para homem e tem tratamentos de calvície em homem que não valem para as mulheres. Sim. E pensando ainda nessa textura do cabelo, isso influencia na queda? Tipo, existem mais quedas capilares para pessoas que têm o cabelo cacheado ou mais para o cabelo liso? Existe essa ligação? Existe uma ligação, tipo, eu tenho cabelo cacheado, eu tenho mais queda, ou não, eu tenho cabelo liso, eu tenho mais queda. Existe essa ligação com a textura do cabelo? Não, as diferenças de tipo de cabelo não vai ter reflexo se cai ou não mais cabelo, mas os diferentes tipos de cabelo vai trazer uma diferença, por exemplo, na densidade. Um cabelo crespo, né, couro cabeludo negro, tem uma densidade menor do que um caucasiano. Né? O cabelo caucasiano é um fio mais fino do que um cabelo crespo. Então, existem algumas características inerentes a cada tipo de raça, mas assim, não tem uma raça que tem mais queda de cabelo do que outra em decorrência da cor da pele ou, enfim, do tipo da textura do cabelo. E aí, ainda falando da textura, em relação ao cuidado, o cuidado que vai fazer em casa ou no salão, enfim, existe um tipo de cuidado para cada tipo de cabelo? Aí sim a gente faz uma orientação diferente. Se é um cabelo quimicamente tratado, se é um cabelo natural, se é um cabelo mais fino, se é um cabelo encaracolado. Então a gente orienta desde a escolha, por exemplo, de um shampoo, de um condicionador, de um tratamento, uso de máscaras de hidratação, qual a frequência, qual que é a melhor formulação ali para aquele fio, uso de escovas apropriadas, por exemplo, na hora de desembaraçar esse fio, procedimentos em salão também a gente orienta, né, qual seria o menos agressivo para aquele tipo de fio, associação de químicas. Então aí sim, nesse ponto de cuidado com o fio, a gente tem orientações diferentes. A gente não está falando de queda de cabelo, de doença, né? A gente está falando de tratamento do fio, né? Estético, né? Isso. E aí, para a gente até ter um resultado legal, a gente sempre orienta esse paciente também a buscar um cabeleireiro que possa ter esse cuidado estético com o fio, que é uma coisa que já foge um pouco da nossa alçada, que é mais o cuidado ali da parte de doenças mesmo, né, e de alterações patológicas, tanto do fio quanto do couro cabeludo. E aí a gente tem uma gama de possibilidades apresentadas pelo mercado para fazer crescer cabelo, para combater a calvície,
calvície. E aí a pergunta é, o tratamento tanto para calvície como para queda capilar, faz sentido ou é possível ser feito de fora para dentro? Existem algumas medicações que podem ser utilizadas de forma tópica, mas os medicamentos que a gente tem disponível para uso tópico, eles sozinhos, esses em específico, por exemplo, o minoxidil tópico, ele sozinho não vai conseguir tratar nem estabilizar nenhuma doença, nenhum transtorno ali do couro cabeludo. Então a gente sempre vai precisar associar outras formas de medicamento, de outras substâncias que necessariamente vão precisar ser via oral. Então, as melhores respostas são aquelas onde a gente trata o paciente como um todo, até porque principalmente a queda de cabelo, ela está relacionada àqueles gatilhos, né, que a gente falou anteriormente. Então, a gente precisa corrigir também esses gatilhos para ter uma melhor resposta. Então, não vai ser um único produto aplicado ali de forma tópica que vai conseguir estabilizar ou afastar esse gatilho. Agora falando sobre os grandes mitos, né? Usar boné vai fazer cair o cabelo? Essa é uma dúvida bem frequente, principalmente dos pacientes que têm calvície, né? Se eu usar boné, minha calvície vai piorar ou vai se apresentar antes do tempo? E a gente sabe que não, porque como a gente falou ali no início também, a calvície ela acontece por uma alteração, uma predisposição genética, então não vai ser o boné que vai servir como esse gatilho, então podem usar o boné em paz aí. Cheguei cansado, lavei a cabeça e fui dormir, doutor. Vai fazer cair o cabelo? Não faz cair cabelo, mas quando a gente deita com o cabelo molhado, a gente tem uma predisposição maior à quebra desses fios, né? É um cabelo que perde um pouco a maleabilidade dele, a flexibilidade dele, tendo uma predisposição maior à quebra. Os shampoos para crescimento, enfim, todas essas coisas que o mercado oferece, funcionam? Shampoo anti-queda não funcionam, eles não são capazes de estabilizar esses quadros, né, esses transtornos, essas doenças do couro cabeludo. Então a gente, quando vai escolher um shampoo, a gente vai pensar nas características do couro cabeludo, mas independente se esse cabelo está caindo ou não, porque o shampoo anti-queda realmente não funciona. E aí, uma das perguntas que deu bastante repercussão em rede social, com a troca da lua, eu preciso esperar o meu corte de sucesso está ligado ao tempo que a fase da lua está? Então, a gente sabe que as fases da Lua têm grande influência nas grandes massas, tanto que interfere na questão das marés e tudo mais, mas não a ponto de interferir no nosso ciclo do cabelo. Então, cientificamente falando, a gente sabe que, independente da fase da Lua, o crescimento do cabelo não tem nenhum tipo de alteração. Mas existe uma crença popular muito grande em relação a isso, de se cortar o cabelo, né, de acordo com a Lua, mas cientificamente falando, não tem nenhuma interferência. Doutor, em relação à quantidade de vezes que eu lavo o cabelo, isso muda alguma coisa? Bom, a frequência de lavagem, ela vai ser definida de maneira individual, né? Então, no geral, os homens acabam lavando o cabelo todos os dias pela facilidade de se lavar cabelos curtos, mas as mulheres a gente vê que tem uma frequência de lavagem diferente, né? Quanto mais esse cabelo produz oleosidade, quanto mais esse cabelo, né, retém oleosidade, maior vai ser a frequência que essa paciente vai ter que lavar o cabelo. Então, a frequência de lavagem ela vai depender realmente aí da intensidade na produção de oleosidade, e isso vale para os homens vale para os homens e também para as mulheres, mas no geral, como eu falei, os homens acabam lavando todos os dias, porque é muito mais fácil homem lavar a cabeça do que não lavar, né? E aí uma pergunta que é quase particular, né? Querendo que o cabelo cresça, se eu cortar, ele vai crescer mais rápido? Não, o crescimento do cabelo ele acontece lá na raiz, né? Lá no nosso folículo que está no couro cabeludo. Então, independente se você corta, se você deixa crescer por mais tempo, isso não interfere nem na velocidade de crescimento e nem na qualidade desse fio que está vindo daqui da raiz. É claro que se você tiver com o cabelo desgastado, com ponta dupla, às vezes quimicamente danificado, pós-praia, por exemplo, que a ponta costuma ficar mais espigada, é interessante cortar para melhorar o aspecto geral do cabelo, mas não pelo fato de que ele vai crescer melhor. E aí, só para a gente poder fechar os mitos, a calvície, doutor, ela vem da mãe? Não vem da mãe. A calvície é uma afecção de couro cabeludo multigênica. Os genes aí alterados para a calvície são centenas de genes envolvidos, e ele pode vir do pai como pode vir da mãe
Também. E aí quando eu penso nessa, tanto de um lado como do outro, existe algo que vai interromper esse processo? Por exemplo, eu tive, meu pai teve, mas meu filho não tem. Existe essa quebra ou sempre vai haver? Não, a gente... A calvície, ela depende, como eu falei, de centenas de genes. Então, às vezes, o pai recebe alguns genes, não manifesta, a mãe recebe um gene, não manifesta, mas daí o filho recebe alguns genes do pai e da mãe e manifesta. O irmão, às vezes, não recebeu os mesmos genes e não manifesta. Então, assim, é uma herança realmente multigênica e variável. Doutora, e aí para a gente poder já finalizar, eu queria que a senhora deixasse alguma dica para quem quer realmente ter um cabelo bonito, saudável, né, se preocupa com esse bem-estar capilar. Bom, primeiro de tudo, ter uma vida saudável, né? Isso é importante para manutenção de tudo no nosso corpo, inclusive dos cabelos. Então, se alimentar bem, ter uma dieta rica principalmente em proteínas, numa variedade aí de verduras, frutas, tomar bastante água, isso, né, a gente já sabe. Cuidar também em relação às fontes de calor, já pensando no fio que já está ali. Então, sempre que for usar secador, chapinha, usar um protetor térmico. Se você faz mais de um tipo de química, dá um intervalo grande entre elas para ter uma agressão menor ao fio. Fazer hidratação com frequência, de preferência, umectação também ajuda bastante na maleabilidade, no brilho do fio. E o mais importante é, diante de qualquer uma dessas primeiras alterações que a gente falou lá no início, buscar um atendimento especializado para que possa ser feito um tratamento precoce diante de um diagnóstico precoce. Então, isso te poupa muitos fios, né? E te deixa com uma cobertura capilar melhor possível, já que você não vai progredir a doença ali sem tratamento. E para quem está nessa dúvida se é calvície, se é queda, o melhor tratamento, com certeza, para partir seria realmente a consulta, procurar um especialista, correto, doutor? Com certeza. Importante procurar um profissional médico. Né? O médico, ele tem ali a capacidade, né, diagnóstica e de tratamento. Né? Então, é função do médico e obrigação do médico prescrever medicamentos. Né? Então, procurar um médico com habilidade, com especialidade na área, para definir aí o diagnóstico e a partir daí ser estabelecido o melhor tratamento para aquele caso. Obrigado, doutora. E aí, para a gente poder fechar, para quem quiser saber mais sobre o assunto e acompanhar a senhora, eu queria que a senhora deixasse rede social ou como as pessoas podem chegar até a senhora. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e para quem quiser saber dermato.jaqueline. Doutor, suas considerações? Obrigado, Jaque, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um prazer estar aí junto com o Elias falando desse assunto, né, que a gente está sempre trazendo aqui e que é de tanto interesse. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de comentar, já curtir, mandar para alguém aí que precisa saber mais sobre esse assunto, pegar as dicas do final também. Já comenta aqui se você tinha alguma dessas dúvidas, se você fazia algum desses processos que a gente colocou aqui como dúvidas e como mitos. E não esqueça também de já seguir o canal. Afinal de contas, de 15 em 15 dias sempre tem um tema novo chegando por aqui, além de todas as atualizações de processos que a clínica traz diariamente por aqui pelo canal. E não esquece também de seguir as nossas redes sociais, @Clínica Sanabria. E se quiser saber ainda mais, é só acessar clinicasanabria.com.br. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!